Olá, boa noite para você. Seja bem-vindo ao Jornal da Record. A Anvisa cobra dados do Butantan para liberar terceira dose da Coronavac. Preço médio da gasolina no Brasil já supera os R$6. O Brasil vai conceder visto humanitário para afegãos que fogem do Talibã. O Jornal da Record já está no ar. Oferecimento Next, o banco digital que faz acontecer. A Anvisa cobrou mais dados do Instituto Butantan sobre a Coronavac antes de decidir se o imunizante pode ser usado como terceira dose. Começamos esta edição por Brasília com Clébio Cavagnoli. Clébio, boa noite para você. Você tem detalhes para a gente do que foi discutido, nesta reunião de hoje. Boa noite, Salce, a você e a todos. Os técnicos discutiram a possível aplicação de uma terceira dose da Coronavac, mas ainda não há uma conclusão. A Anvisa exigiu do Butantan mais dados de pesquisas e publicações sobre o imunizante. Também informou que ainda não recebeu, aliás, o pedido para registro definitivo da Coronavac. Por enquanto, o imunizante conta só com autorização para uso emergencial. A agência reafirmou que, quando terminar o prazo dessa autorização, a vacina terá de ser registrada. E se isso não acontecer, as doses deverão ser recolhidas. Salce. Tá certo, Clébio. Já conversamos novamente. Enquanto isso, São Paulo vai ter esquema especial de vacinação no feriado. O Pedro Leão conta pra gente agora como vai funcionar este esquema. Oi, Pedro, boa noite. Boa noite, Salce, e todos que acompanham o Jornal da Record. No sábado serão 82 UBSs abertas para a vacinação. Já no domingo, a vacina vai estar disponível em 7 parques. Na segunda-feira, o atendimento é normal. Terça-feira, feriado da Independência, os postos não vão abrir. E a partir de segunda-feira, os idosos com mais de 60 anos podem fazer a inscrição nas UBSs para tomar a terceira aplicação com as doses remanescentes da vacina. Além dos idosos, o cadastro vale para pessoas imunossuprimidas que já tomaram a segunda dose. Também na segunda-feira começa a aplicação da terceira dose para os idosos com mais de 90 anos e a primeira aplicação para os adolescentes entre 12 e 14 anos de idade. Salce. Muito obrigada, Pedro. Boa noite para você. No Rio de Janeiro, a preocupação é grande. A polícia vai usar helicópteros e drones no monitoramento das praias durante todo o feriado. O Pedro Paulo Filho tem mais detalhes para a gente agora. Oi, Pedro. Boa noite para você. Pois é, Salce, boa noite para você, boa noite a todos. Olha, essa estratégia é para garantir a segurança de moradores e turistas ao longo da orla, que se estende da Zona Sul até aqui, a Zona Oeste da cidade. E além desse controle pelo alto, mais de 2.500 policiais também vão estar de plantão nas praias. Essa é uma antecipação da Operação Verão, que tradicionalmente ocorria a partir de dezembro por aqui. O patrulhamento também foi reforçado nos 6.000 quilômetros de rodovias que cortam o estado, por conta da previsão do movimento que já foi bem intenso nas saídas da região metropolitana nessa sexta-feira. Na rodoviária do Rio, mais de 4.000 ônibus devem transportar cerca de 140.000 passageiros. E a Ponte Rio-Niterói, caminho para a região dos Lagos, vai receber 1 milhão de veículos durante o feriado. Salce. Todo mundo de olho no feriado, não é, Pedro? Obrigada pelas suas informações. Este é o primeiro feriado depois do fim das restrições e promete ser bem movimentado no litoral paulista. Só pelo sistema Anchieta Imigrantes devem passar mais de 400 mil veículos. A Fernanda Burger tem os detalhes agora pra gente. Oi, Fernanda. Boa noite, Salce. A previsão de fim de semana de sol e praias cheias aqui na Baixada Santista. Não há mais restrição de circulação na faixa de areia. Apenas permanecem as regras de uso de máscara e evitar aglomeração. Os hotéis já estão com mais de 80% dos quartos reservados. Com esse índice, o feriado da Independência, que está só começando, já é o melhor do ano para o setor hoteleiro. Já o Corpo de Bombeiros programou uma operação especial nas praias com reforço de efetivo até terça-feira. Salce. Tem que ter conscientização, é importante. Obrigada pelas informações, Fernanda. Belo Horizonte amplia a vacinação contra a Covid e inclui os adolescentes na campanha de imunização. Agora o Luiz Casoni tem as informações pra gente. Oi, Luiz, boa noite.
Oi, Salsi, boa noite para você e a todos que nos acompanham aqui no JR. Olha, Salsi, a partir de segunda-feira poderão se vacinar adolescentes de 12 a 17 anos com comorbidades, deficiência permanente, grávidas, puérperas e lactantes. Neste sábado, a capital mineira vacina pessoas de 18 anos e termina a aplicação da primeira dose na população adulta. Para se imunizar, os adolescentes precisam estar acompanhados dos pais ou responsáveis legais, ter se cadastrado no portal da prefeitura e apresentar um laudo que confirme a comorbidade. Outra informação, Salsi, aqui de Minas, é que o estado já identificou 5 casos da variante Mu, cepa identificada pela primeira vez na Colômbia. Os casos são investigados pela Secretaria Estadual de Saúde. Salsi, é com você. Obrigada, Luiz, pelas informações. Olha, nos Estados Unidos, as internações de crianças por Covid-19 atingiram o nível mais alto, isso desde o começo da pandemia. Na última semana, o país teve uma média de 330 crianças internadas em hospitais diariamente. Segundo autoridades, isso se deve pela disseminação da variante Delta no período de retomada das aulas presenciais. Por outro lado, a taxa de mortalidade de crianças com a doença é inferior a 1%. Mesmo assim, os especialistas alertam para as consequências que o vírus pode causar à saúde das crianças. E um estudo preliminar feito pelas universidades americanas de Yale e Stanford comprovou a eficácia da máscara na proteção contra o coronavírus. Essa é a maior pesquisa do tipo até agora e foi realizada com moradores de vilarejos em Bangladesh. Entre as pessoas que usaram a máscara ao longo de 10 semanas, a queda nos sintomas da Covid-19 foi de 12%. A porcentagem é considerada alta pelos especialistas. O estudo também reforçou que as máscaras com 3 camadas são mais eficazes do que as de pano. De volta ao Brasil, a Prefeitura de Florianópolis convocou os moradores a anteciparem a aplicação da segunda dose da vacina contra a Covid-19. As informações agora com o repórter André Hold. André, boa noite. Boa noite, Salsi. Quem tinha a segunda dose prevista para a próxima terça-feira, dia 7 de setembro, foi chamado a tomar a vacina já nesta sexta, no sábado ou na segunda-feira. A medida vale para quem tomou as vacinas que precisam de segunda dose, Pfizer, AstraZeneca ou Coronavac. O objetivo é avançar na cobertura vacinal. 100% dos adultos já tomaram pelo menos a primeira dose aqui em Florianópolis. E o estado recebeu mais de 86 mil novas doses nesta sexta. Os imunizantes serão distribuídos para os municípios e são destinados exclusivamente à segunda aplicação. Segundo o governo, Santa Catarina espera atingir a imunização completa de todos os adultos até o fim de outubro. Salsi. Obrigada, meu querido, pelas informações. E atenção, Salvador, a adesão dos idosos para tomar a terceira dose da vacina contra a Covid está baixa. As informações com a Juliana Tourinho. Boa noite, Juliana. Boa noite, Salsi. Boa noite a todos. A maioria dos idosos acima de 80 anos ainda não tomou a dose de reforço da vacina aqui na capital baiana. Dos 17 mil aguardados, pouco mais de 4 mil foram se imunizar. A aplicação da terceira dose da Pfizer começou no início da semana em diversos pontos fixos e drive-thrus da cidade. Outro público que preocupa as autoridades de saúde são os jovens a partir de 18 anos que ainda não tomaram a vacina. Foram imunizados 85 mil dos 125 mil jovens aptos. Salvador está com 96% do público adulto vacinado com a primeira dose e 45% com a imunização completa. Salsi. Obrigada, Juliana. O Paraná confirmou nesta sexta-feira 2 mortes e 13 novos casos da variante Delta do coronavírus. De Curitiba, o repórter Mark Souza tem os detalhes para a gente. Oi, Mark, boa noite. Oi, Salsi, boa noite. A Secretaria de Estado da Saúde do Paraná confirmou
11 novos casos da variante Delta e mais 2 casos de sublinhagens da cepa indiana. As mortes registradas são de uma mulher de 70 anos de Curitiba e de um homem de 57 anos de Cascavel. Até agora, já são 138 casos confirmados e 28 mortes causadas pela variante Delta e sublinhagens da cepa no estado. Sobre a vacinação, a Prefeitura de Curitiba pretende aplicar neste sábado 32 mil doses para a população nascida entre janeiro de 2002 e 8 de setembro de 2003. Com essa etapa, Curitiba terá convocado todo o público-alvo com mais de 18 anos para receber a primeira dose do imunizante. Salce. Obrigada, Mark. Boa noite para você. Agora vamos aos destaques internacionais. O governo da Flórida decidiu multar quem exigir comprovante de vacinação contra a Covid-19. A medida afeta empresas, escolas, comércios e até agências governamentais. A punição será aplicada para cada pessoa que tiver o comprovante solicitado. O valor da multa é de $5 mil, o equivalente a mais de R$25 mil. E começa a valer a partir de 16 de setembro. Segundo o governador do estado, os chamados passaportes para vacinas reduzem a liberdade individual e prejudicam a privacidade. Já uma companhia aérea, dá um incentivo financeiro para os funcionários que decidiram se vacinar. O bônus para quem puder comprovar que foi totalmente imunizado é de $200, o equivalente a mais de R$1.000. A iniciativa é válida até o dia 15 de outubro. Os Estados Unidos vivem uma nova onda da doença por causa da variante Delta. Já no país de Gales, todos os alunos de uma escola de ensino médio tiveram que fazer teste para a Covid-19 antes do início do ano letivo. A quadra da escola foi usada para testar todas as crianças e adolescentes. Os funcionários e professores também fizeram testes. As máscaras ainda serão obrigatórias nos corredores e áreas comuns. No Reino Unido, apenas adolescentes acima dos 16 anos foram imunizados. Aqui no Brasil, a variante Delta do coronavírus causou um surto de mortes em um hospital de Porto Alegre. O Vitor Costa tem as informações agora pra gente. Vitor, boa noite para você. Boa noite, Salce. Boa noite a todos. Mais 3 mortes foram confirmadas nesta sexta. As vítimas são mulheres de 86, 74 e 67 anos. Todas tinham tomado as 2 doses da vacina contra a Covid-19. No total, 30 pessoas já perderam a vida no Hospital Conceição, onde 171 pessoas foram afetadas pelo surto. São 97 pacientes e 74 profissionais do hospital. 7 pacientes seguem internados em UTI. Essa semana, a direção do hospital informou que o surto foi provocado pela variante Delta do coronavírus, que é considerada mais transmissível. Salce. Obrigada, Vitor, pelas suas informações. Agora a gente atualiza os números da pandemia no Brasil. Segundo o Ministério da Saúde, o Brasil tem hoje 20.856.000 casos de coronavírus. São 582 mil mortes. Foram 756 registros de mortes em 24 horas. Também neste mesmo período, mais de 18 mil pessoas conseguiram se recuperar da doença. Então, no total, já são 19.820.000 pacientes curados da Covid e mais de 453 mil seguem em acompanhamento médico. O Ceará ampliou o horário do comércio e também das academias. O Elmar Lima traz agora os detalhes para a gente. Oi, Elmar, boa noite para você. Olá, boa noite, Salce, boa noite a todos. A partir de segunda-feira, o comércio de rua passa a funcionar das 8 da manhã até as 10 horas da noite. Antes era somente até o início da noite. Já as academias podem abrir entre as 5h30 da manhã e as 10h30 da noite. Mudança também nos eventos aqui no Ceará. O governo do estado anunciou que serão permitidas até 300 pessoas por evento, desde que em local aberto. Eventos teste para um público ainda maior estão sendo planejados, mas não foram divulgados ainda. O governo define as mudanças com muita cautela, porque o Ceará já registrou a primeira morte por conta da variante Delta do coronavírus. Ao todo, até o momento, 96 casos já foram confirmados aqui no estado. Salce. Variante Delta é a grande preocupação do momento. Obrigada, Elmar.
O preço médio da gasolina no Brasil superou pela primeira vez a barreira dos R$ 6,00 por litro na bomba. Essa também é outra preocupação, né? Já é a 5ª semana seguida de alta. A gente vai conversar novamente com Clébio Cavagnoli, em Brasília. Clébio, fala pra gente, por favor, o que tem causado essa disparada nos preços. Salsi, são os dois os principais fatores, o preço do petróleo mais caro no exterior e também a desvalorização do real. Segundo o levantamento da Agência Nacional do Petróleo, a ANP, só nas últimas 5 semanas o litro da gasolina aumentou 5,1% nos postos. O óleo diesel também teve uma alta de 2,4%. E o preço do botijão de gás de cozinha ficou 5,3% mais caro em pelo menos 3 estados. A gente tem aí, por exemplo, Acre, Rio de Janeiro, Rio Grande do Sul, onde o litro de gasolina passou de R$ 7,00, como a gente sabe, em algumas regiões. Na última semana, subiu quase, portanto, 0,5%. Salsi. Obrigada, Clébio. Conversamos novamente daqui a pouco. Seguimos o JR 24 horas agora com o mercado financeiro. O dólar fechou a sexta-feira estável, cotado a R$ 5,18, como você acompanha aqui no nosso telão. Na semana, a moeda americana teve queda de 0,19%. Já a Bolsa de Valores de São Paulo encerrou o dia com alta de 0,22% aos 117 mil pontos. Na semana, o Ibovespa acumulou queda de 3,10%. O pior resultado semanal desde o mês de fevereiro. E olha, depois da trégua que veio com a chuva na semana passada, o Pantanal voltou a queimar em Mato Grosso do Sul. De Campo Grande, o repórter William Franco tem mais informações pra gente. William, boa noite para você. Oi, Salsi, boa noite. De acordo com o Corpo de Bombeiros, o trabalho de combate aos incêndios acontece em 2 municípios, Porto Murtinho e Corumbá. As regiões pantaneiras mais afetadas são Carandazal, Paraguai-Mirim, Nabileque e Paiaguás. Todas áreas consideradas de difícil acesso. Outra frente de combate é realizada por brigadistas do Ibama, que atuam na reserva indígena Caduel e também ao longo do Rio Paraguai. Dados atualizados nesta sexta-feira pelo Corpo de Bombeiros revelam que do início do ano até agora, mais de 556 mil hectares de vegetação já foram queimados no Pantanal. A umidade do ar segue muito baixa, o que favorece para o avanço do fogo. Salsi. Obrigada, William. Que tristeza, hein? E olha, chega a 54 o número de casos de rabdomiólise no Amazonas. Para tentar identificar a origem dessa doença, técnicos da Fundação de Vigilância em Saúde coletaram água e peixes para fazer uma análise. A repórter Paloma Mendonça tem as informações para a gente agora. Oi, Paloma, boa noite. Boa noite, Salsi. Os técnicos da Fundação de Vigilância em Saúde foram até o município de Itacoatiara, na região metropolitana de Manaus, que concentra o maior número de casos, para colher amostras de água e peixes. A suspeita é que a doença da urina preta, como também é conhecida, esteja relacionada ao pescado. Por causa disso, o consumo de algumas espécies está restrito por 15 dias no município. Já são 54 casos registrados no estado e uma morte. A rabdomiólise é uma doença que pode causar fraqueza nos músculos, a insuficiência dos rins e complicações respiratórias. Salsi. Obrigada, Paloma. O presidente Jair Bolsonaro está no Nordeste do Brasil neste sábado. Ele participa de mais um passeio de moto, desta vez em Pernambuco. O Jorge Talmon tem as informações para a gente, direto de Recife. Oi, Jorge. Boa noite, Salsi. O presidente dorme aqui na capital pernambucana e neste sábado pela manhã vai para Santa Cruz do Capibaribe, no interior, local da partida da motociata pelo agreste do estado. Nesta sexta, Bolsonaro esteve em Tanhaçu, na Bahia, onde visitou obras e participou de cerimônia de assinatura da concessão da ferrovia de integração Oeste-Leste. No evento, ele voltou a criticar ministros do Supremo Tribunal Federal. O passeio de moto deste sábado deve terminar por volta do meio-dia em Caruaru. E de lá, o presidente embarca de volta para Brasília. Salsi. Obrigada, Jorge, pelas suas informações. O Ministério das Relações Exteriores informou que o presidente Jair Bolsonaro vai a Nova York para a Assembleia Geral da ONU. O evento começa no dia 21 de setembro e Bolsonaro deve ser o primeiro presidente a discursar.
O programa Calha Norte beneficia mais de 15 milhões de brasileiros em 10 estados do país. O Jornal da Record, deste sábado, vai mostrar um pouco do que o projeto já realizou na Amazônia. O rio Alpés, no Amazonas, marca a fronteira entre o Brasil e a Colômbia. A região é tomada pela floresta amazônica e acaba atraindo contrabandistas e traficantes colombianos que usam os rios e a floresta para se esconder. A presença das Forças Armadas busca inibir a ação desses criminosos. O pelotão fica em Iauareté, onde além dos pouco mais de 60 militares que vivem com suas famílias, existem cerca de 3.000 indígenas de 8 etnias. Por conhecerem a região como ninguém, a ajuda deles é fundamental para as Forças Armadas. O índio, ele fardado, ele é um soldado que conhece os detalhes da selva. O pelotão de fronteira foi construído com recursos do programa Calha Norte, que por meio de emendas parlamentares viabiliza obras para melhoria na vida de moradores de 10 estados brasileiros, que representam quase 60% do território nacional. Até agora foram investidos mais de 1.680 bilhões de reais que são executados pelas prefeituras, recursos que são fiscalizados desde o início até a prestação de contas pelos militares. Ainda na região amazônica, mas dessa vez no Acre, o Calha Norte viabilizou o prédio próprio da APAI. Muitas vezes a instituição alugava espaços, e não tinha recursos financeiros para poder custear, e éramos despejados. O bairro da Várzea recebeu um investimento de mais de 500 mil reais para a construção de uma passarela de concreto. Os moradores das palafitas só têm essa alternativa de acesso. Nessa região não existe saneamento básico e no período de cheia dos rios, o esgoto chega até as casas, o que traz risco à saúde dos moradores. A construção dessas novas passarelas ajudou a amenizar, pelo menos em parte, a dificuldade de quem vive por aqui. Essa passarela, ela traz um pouco de dignidade, ela ameniza um pouco essa problemática. Então, uma pessoa mais idosa, um cadeirante, ele consegue andar com segurança aqui nessa passarela. O Brasil tem pelo menos 4.700 obras públicas paradas. A estimativa é da Câmara Brasileira da Indústria da Construção. Para o presidente da entidade, a maior parte dos atrasos ocorre por problemas de gestão. José Carlos Martins foi o convidado da Live JR desta sexta-feira. Quando a gente pega os 4 principais problemas que nós tivemos, 4 ou 5 principais problemas que paralisaram, são ligados. Projetos mal executados, isso é uma gestão. Falta de pagamentos nos tempos adequados, é também um problema de gestão. O problema de licenciamentos ambientais, o problema de desapropriações. E um último, que ele é muito forte, principalmente em obras ligadas à saúde e educação, que é a incapacidade do poder público local, do município, de colocar funcionários para levar em frente determinados postos de saúde, creches e coisas desse tipo. Como o município não tem recursos para botar gente para tocar isso, ele não recebe, ele impede de terminar, e aí fica. Tanto é que 25% dessas obras paralisadas estão com mais de 90% executado. Uma coisa absurda, falta menos de 10% para terminar e 25% delas pararam por causa disso. Nós estamos falando de obras bilionárias, obras que algumas delas estão há mais de 10 anos paradas e que consumiram um absurdo de dinheiro. Quer dizer, parece que parar, gastar e parar a obra é mais fácil do que retomar, é isso mesmo? É isso mesmo, Cristina, por incrível que possa parecer. Porque o que ocorre? Uma obra tem um ciclo grande. Tem um governante, ele entra, aquilo é interessante para ele. Saiu, deixou de ser interessante. Como se os governos trocassem e as pessoas não ficassem. Como se nós não fôssemos o perene e eles os transitórios. O governo brasileiro decidiu conceder visto humanitário a afegãos que fujam do Talibã. O Clébio Cavagnoli volta aqui para conversar com a gente. Clébio, como é que vai funcionar isso?
Olha só, na prática, o governo concede um visto temporário de autorização de residência para os afegãos afetados aí pela instabilidade institucional e de violação dos direitos humanos. Essa medida é baseada nos fundamentos humanitários da política migratória aqui do Brasil. Mas o governo brasileiro, é importante dizer, não tem obrigação de arcar com as despesas de viagens desses migrantes. E como não há embaixada, portanto, no Afeganistão, os pedidos terão de ser processados por outros países. As embaixadas, por exemplo, em Islamabad, Teherã, Moscou, Ankara, Doha e Abu Dhabi. Terão prioridades os pedidos de mulheres, crianças, idosos, pessoas com deficiência e seus grupos familiares e, inclusive, a situação particular das juízas afegãs, o que já foi relatado ao Itamaraty. Volto com você, Salsi. Situação crítica por lá. Muito obrigada, Clébio. Boa noite para você. O presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, assinou um decreto para retirar o sigilo de documentos dos atentados de 11 de setembro. A medida vem após Biden ser pressionado por familiares das vítimas a tornar público parte dos documentos. Segundo eles, os arquivos podem trazer informações sobre o envolvimento da Arábia Saudita nos ataques. 15 dos 19 terroristas da Al-Qaeda envolvidos nos atentados eram de origem saudita, assim como Osama Bin Laden. Os ataques às Torres Gêmeas e ao Pentágono vão completar 20 anos na próxima semana. E o homem que invadiu o Congresso americano usando um chapéu de chifres se declarou culpado em um tribunal de Washington. Jacob Chansley estava preso há 8 meses, sem direito à fiança. Ele foi acusado de invasão ilegal e conduta violenta. Com a confissão, Jacob pode ter a pena reduzida de 20 anos para até 4 anos. Cerca de 600 pessoas foram presas após o ataque ao Capitólio no dia 6 de janeiro deste ano. Israel registrou 11 mil novos casos diários de coronavírus. Isso mesmo, pelo 4º dia consecutivo. A correspondente Bianca Zanini tem as informações. Novos testes de Covid realizados nas crianças após o início do ano letivo são um dos motivos da alta de casos. Por causa do aumento das infecções, a União Europeia decidiu remover Israel da lista de nações consideradas epidemiologicamente seguras. Mas o número de hospitalizações devido ao vírus diminuiu no país nos últimos dias. Pesquisadores da Universidade Hebraica de Jerusalém afirmam que a quantidade de pacientes em estado grave deve cair significativamente nas próximas semanas. As autoridades estão contando com a 3ª dose da vacina para diminuir a curva da onda atual. Quase 2,5 milhões de pessoas já receberam a dose de reforço. De Tel Aviv, Bianca Zanini. E no Reino Unido, um documento que mostra os planos da família real para o funeral da Rainha Elizabeth II vazou nesta sexta-feira. Segundo um portal de notícias, o arquivo detalha todos os eventos reais nos primeiros 11 dias após a morte da rainha. Entre os planos estão desde quem será comunicado em imediato pelo falecimento até os detalhes da cerimônia do funeral. O site reforçou que a rainha está bem de saúde. Segundo a mídia britânica, o vazamento irritou o Palácio de Buckingham. Na Tailândia, um idoso foi resgatado após passar 3 dias perdido numa floresta. Barry Weller, de 72 anos, se emocionou ao reencontrar a mulher. Ele se perdeu quando ia visitar amigos que moram na região e só foi encontrado por um caçador. Barry estava dormindo no topo de uma montanha que escalou para tentar se localizar. Segundo a equipe de resgate, ele não comeu nada durante os 3 dias. O idoso é inglês e vive há 15 anos na Tailândia. O Brasil conquistou há pouco mais uma medalha de ouro na Paralimpíada de Tóquio e igualou a melhor campanha do país no evento. Fernando Rufino venceu a prova na paracanoagem, categoria VL2. Foi o 21º ouro do Brasil, que só não superou a marca obtida em Londres 2012, porque Thiago Paulino, que venceu a prova do arremesso de peso, teve o resultado corrigido nesta sexta-feira e ficou com o bronze. Também na paracanoagem, Giovanni de Paula conquistou a prata. E no atletismo, o velocista Ricardo Gomes faturou o bronze nos 200 metros T37. Parabéns aos nossos atletas. O craque português Cristiano Ronaldo recebeu nesta sexta-feira o certificado de maior artilheiro de seleções de todos os tempos.
O jogador de 36 anos postou uma foto com o registro do Guinness Book, o livro dos recordes. Na última quarta-feira, Cristiano Ronaldo fez 2 gols na vitória de Portugal por 2-1 sobre a Irlanda, em jogo válido pelas eliminatórias da Copa do Mundo. O atacante chegou a 111 gols marcados pela seleção. Na Série B do Campeonato Brasileiro, CSA e Vila Nova empataram em 1-1. Brusque e Avaí não saíram ali do 0-0. Veja agora outros destaques da rodada. Em Campinas, Fecim abriu o placar para a Ponte Preta contra o Sampaio Corrêa. O time do Maranhão empatou com o Joécio de cabeça. E virou após belo chute de Jean. De falta, Rafael Santos deixou tudo igual para a Ponte, 2-2. E no finalzinho do jogo, Felipe Albuquerque, também de falta, deu a vitória para o time paulista. Ponte Preta 3, Sampaio Corrêa 2. No Rio de Janeiro, o goleiro Vanderlei do Vasco saiu jogando errado. E Hérisson aproveitou para colocar o Brasil de Pelotas em vantagem. Após a cobrança de escanteio, Daniel Amorim empatou de cabeça. Vasco 1, Brasil de Pelotas também 1. Esta edição do Jornal da Record termina aqui. Outras informações no Fala Brasil, edição de sábado, que começa às 7h30 da manhã. Fique agora com as imagens que marcaram esta semana e logo depois tem o Fala que eu te escuto. Uma ótima noite para você, excelente fim de semana. Cuide-se. Tchau.